Glória a Deus. Meus queridos e eternos irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e de sua presença. O texto que nos vem a preço nessa noite vem falar sobre o profeta Ezequiel. Como nós lemos aqui na palavra do Senhor, que Ezequiel relata que ele é filho de Buzi. E na época de Buzi, meus irmãos, pai de Ezequiel, ele era sacerdote do povo de Israel. Ou melhor dizendo, Buzi, pai de Ezequiel, ele era sumo sacerdote de Israel. Ele era o homem que ele entrava lá dentro, lá no Santo dos Santos, uma parte restrita. Somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Esse era Buzi, pai de Ezequiel. A Bíblia vai nos narrar que Ezequiel estava à beira do rio Quebar e veio a palavra do Senhor. O Senhor manifestou a Ezequiel. E o interessante é que o rio Quebar ficava lá em Babilônia, onde Ezequiel estava. Por que Ezequiel estava em Babilônia? Ezequiel, meus irmãos, ele foi para ser escravo lá em Babilônia. Ele foi junto com outro povo de Israel para o cativeiro babilônico. Na época de Ezequiel, ele ainda, meus irmãos, era um garoto, ainda era um jovem, por volta de 17 anos de idade. E o rei Joaquim, Babilônia, invadiu a Israel e jogou por terra as muralhas de Israel. Não só jogou por terra, mas também eles pegaram cativo os sacerdotes de Israel. E Babilônia, meus irmãos, eles eram um império muito forte e poderoso. O rei Joaquim, ele era conhecido pela sua crueldade. Por que, pastor, pela sua crueldade? Todo reino, meus irmãos, na época da Bíblia, quando existia a monarquia, quando um reino entrava em guerra com outro reino, segundo a tradição, era que o reino que entrava em guerra com outro, o rei invadia as terras do outro reino. Quando o rei invadia, quando o tal rei ganhava a tal guerra, segundo a tradição, o rei ele entrava no palácio do rei inimigo. Ele entrava justamente dentro do palácio. Ele rendia o rei inimigo e ele feria o rei inimigo. Passava no fio de sua espada, segundo a tradição. Mas, meus irmãos, Babilônia, eles investigavam seu inimigo, eles passavam a conhecer quem é que eles iam bater de frente, quem é que eles iam combater. Eles estudavam, e Babilônia estudando o povo de Israel, eles descobriram que realmente Israel era um reino monarca. Eles tinham um rei físico, mas eles sabiam que mesmo aquele rei físico, ele tinha um rei acima dele, que era o Deus vivo, que era o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Yahvé, o Deus todo-poderoso, o Deus vivo. E estudando o Império Babilônico, eles viram que o povo de Israel era um povo que servia a Deus. Eles morriam por causa de Deus. O povo de Israel, se pudesse, eles davam a sua vida para morrer em nome do Deus vivo. Eles não negavam o nome de Deus, mesmo tendo um rei lá. Até o rei não negava o nome de Deus. E Babilônia, eles investigaram, estudaram Israel. E como eu disse, Babilônia era conhecida pela sua crueldade. Quando Babilônia invade Israel, eles ganharam do exército de Israel.
eles ganhando de Israel, em vez de eles ir no rei de Israel, eles não foram direto do rei. Eles foram na onde, pastor? Eles foram direto lá no tabernáculo do Senhor. Eles só invadiram o tabernáculo do Senhor. E naquele tempo, Salomão já tinha construído o templo, que muitos apelidaram aí de templo de Salomão. Ora, quem já estudou a palavra do Senhor, sabe que o templo que Salomão construiu para Deus, não foi o templo, mas foi o templo. Nas portas, nos umbrais das portas do templo do Senhor, tinha ouro, havia ouro. As madeiras que Salomão construiu, colocou no templo do Senhor, eram madeiras caríssimas. Até no teto do templo do Senhor havia ouro. O sacerdote e o sumo sacerdote, dentro do templo do Senhor, eles bebiam as suas bebidas, a sua água, o seu vinho, seja lá o que for, eles bebiam em taças de ouro e taças de prata. Tinha muitas riquezas no templo do Senhor que Salomão tinha construído. E o rei Joaquim, conhecido pela sua crueldade, em vez de ele invadir o palácio de Israel, ele invade o templo do Senhor. Segundo a palavra do Senhor, Joaquim, ele destruiu, colocou fogo no templo de Deus. É claro que foi tudo pela permissão do Deus vivo, que tudo nessa terra, meus irmãos, o que o próprio Deus não faz, ele permite. Lembra lá de Jó? Deus permitiu que o inimigo tocasse nas riquezas, na família de Jó. Não foi a mão de Deus, mas então foi permissão de Deus. Ou Deus permite, ou o próprio Deus faz. E Deus permite Babilônia entrar em Israel. Se nós pudéssemos torcer as páginas da Bíblia nesses dias, com certeza, meus irmãos, iam escorrer sangue. Se nós tivéssemos a capacidade de torcer e escorrer sangue, iríamos ouvir gritos de ais e ui, de tão terrível que foi naquele dia. Joaquim destruiu totalmente o templo do Senhor. E não só bastando, meus irmãos, o rei Joaquim, ele matou todos os sacerdotes do templo do Senhor. E quem estava naquele dia dentro do templo do Senhor? Buzi, pai de Ezequiel. Ele foi, segundo os historiadores, o Buzi, pai de Ezequiel, ele foi brutalmente assassinado pelo rei Joaquim. Segundo os historiadores, Buzi e a mãe de Ezequiel, eles foram decapitados na frente de Ezequiel. Arrancaram a cabeça de Buzi, arrancaram a cabeça também da mãe de Ezequiel. E detalhe, na frente de Ezequiel. Outra coisa, outro detalhe é que Ezequiel, meus irmãos, ele não era qualquer um. Ezequiel, ele pertencia à realeza de Israel. Por quê, pastor? Porque quando o Senhor Deus repartiu a herança de Israel, o Senhor Deus deu um decreto para Moisés, dizendo: Moisés, Levi não vai ter herança física. Levi eu serei a herança de Levi. Levi não vai ter terra, não vai ganhar terra. Deus, o Senhor, serei a herança de Levi. Levi, Moisés, não vai fazer serviço braçal. Levi não vai trabalhar para o homem, mas toda a tribo de Levi vão ser sustentada pelas 11 tribos de Israel. Deus levantou a tribo de Levi. E quem era Ezequiel? Era filho de Buzi, da tribo de Levi. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque, meus irmãos, Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote da casa do Senhor, ou até um sumo sacerdote da casa de Deus. Para os irmãos terem uma ideia,
todo judeu, todo menino judeu, quando chegava a seus 7 anos de idade, ele era levado, apresentado ao sumo sacerdote. Os das demais tribos, eles citavam algumas leis do Senhor. Tem pessoas que pensam que Deus ele escreveu somente os 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu com seus dedos nas tábuas da lei, aquelas tábuas de pedra. Não, mas lá no livro de Levítico são 613 leis. São 613 leis que Deus decretou, que Moisés, servo do Senhor, escreveu no livro de Levítico. São 613 leis. Aí os demais judeuzinhos de 7 anos, eles eram apresentados a um sumo sacerdote, e eles citavam algumas leis, mas quem era da tribo de Levi, ele não podia citar somente algumas leis. Quem era da tribo de Levi, ele tinha que citar de cor as 613 leis de Moisés, que escreveu a mando do Senhor Deus, porque ele era da tribo de Levi, ele ia trabalhar na casa de Deus. Então, aos 7 anos de idade, ele tinha que ter decorado as 613 leis da tribo de Levi. Então, meus irmãos, Ezequiel não trabalhava para o homem. O pai de Ezequiel, Buzi, não trabalhava para o homem, para os irmãos entenderem. Glória a Buzi, meus irmãos, ele levantava ainda cedo, antes do sol raiar. Buzi levantava e ele ia para o templo do Senhor. Por quê, pastor? Porque lá tinha o candelabro aceso. O candelabro ele tinha um fogo. Ele tinha fogo, tinha 7 taças, eu esqueci o nome para falar taça. E lá tinha um fogo, o primeiro fogo aceso, quem acendeu foi Deus. E Deus deu uma ordem que não deixasse a lamparina, a lamparina apagar o fogo. Então Buzi levantava cedo, antes da última lamparina apagar o fogo, ele ia lá permanecer os 7 fogos acesos das 7 lamparinas. Buzi, meus irmãos, além dele levantar cedo, ele andava com a roupa branquinha. A roupa não podia ter nenhum sujo. A roupa era trajes de linho fino. A roupa era branquinha. Por quê, pastor? Porque Buzi, meus irmãos, ele era um sumo sacerdote. Buzi também, ele andava com um chapéu comprido na cabeça. Quem já viu aqui o Papa lá com um chapéu comprido na cabeça? Quem já viu aqui? Quem já viu? O Papa com chapéu comprido, aquele chapéu, Buzi usava ele. O nome daquele chapéu, ele se chama mitra, é o nome daquele chapéu. Lá em cima da mitra estava escrito santidade ao Senhor. O pai de Ezequiel também, Buzi, antes de sair de casa, ele tinha a barba comprida, ele tinha que ungir a sua barba com mirra. Por quê, pastor? Porque a mirra, o cheiro da mirra, a mirra pura, eu não falo mirra misturada. Eu já tive o prazer de ter contato com a essência de mirra purinha. Meus irmãos, é um cheiro maravilhoso, muito gostoso. Então, meus irmãos, ele ungia a sua barba com mirra. Por quê? Porque quando ele passava, ficava o rastro do cheiro da mirra. Eles todos sabiam que o sumo sacerdote estava passando. E segundo a lei do Senhor, lá no livro de Levítico, dentro das 613 leis, tinha escrito que todo judeu, todo cidadão israelita, ele tinha que prestar reverência ao sumo sacerdote. Então, por que ele se ungia com a mirra? Porque, meus irmãos, quando ele estivesse passando e o vento jogando o cheiro na mirra, até quem era cego, eles não iam ver o sumo sacerdote passando, mas eles iam sentir o cheiro da mirra. Quando os cegos sentiam o cheiro da mirra, eles levantavam e abaixavam a cabeça em reverência ao servo do Senhor. Porque ali estava passando um servo de Deus, ali estava passando um representante do Senhor. Quando Buzi chegava lá no templo do Senhor, ele mantinha as lamparinas acesas e
E uma vez ao ano, Buzi, ele entrava lá no Santo dos Santos. E quando ele entrava no Santo dos Santos, a Bíblia vai mencionar que a glória de Deus, aquela nuvem branquinha, ela descia no Santo dos Santos. E Deus manifestava ali para o sacerdote. Segundo a Bíblia, o Senhor Deus falava: olha, avisa para o meu povo Israel que haverá paz, saúde e prosperidade para o meu povo. Então Buzi saía, toda a congregação de Israel lá fora, esperando o recado do Senhor. E depois eles faziam uma grande festa. Assim era a vida de Buzi. E Ezequiel, meus irmãos, estava sendo preparado para isso. Um detalhe que eu esqueci: quando Buzi ele voltava para sua casa, segundo a lei do Senhor, lá ficava numa espécie de caldeirão, um monte de pedaço de carne assada. Havia lá dentro um garfo de 3 pontas, que o sumo sacerdote, na sorte, ele espetava uma carne na sorte, e aquele pedaço que ele espetava, ele levava para ele e para sustento da sua família. Os demais pedaços serviam de sacrifício ao Senhor. E Ezequiel, meus irmãos, estava sendo, glória a Deus, preparado para ser um sumo sacerdote, ou até um levita da casa do Senhor, ou um sacerdote. Mas com certeza Ezequiel, ele ia trabalhar dentro da casa do Senhor. E quando uma criança é curiosa, como toda criança é curiosa, com certeza Ezequiel perguntava para sua mãe: mãe, por que meu pai veste uma roupa branquinha? Por que meu pai coloca um chapéu comprido na cabeça, escrito santidade ao Senhor? Mãe, por que todos os dias o meu pai traz pedaço de carne? Aí a sua mãe falava: porque o teu pai, meu filho, ele não trabalha para o homem, mas ele trabalha para o Deus vivo. Ele trabalha para o Santo de Israel. E esse pedaço de carne é o nosso sustento. E você, meu filho, um dia será como seu pai. Se os irmãos pegarem a árvore genealógica de Ezequiel, os irmãos vão chegar lá em Arão. Quem que é Arão? O primeiro sumo sacerdote da história. Arão, irmão de Moisés. E se vocês olharem a árvore genealógica de Ezequiel, vão chegar em Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote da história. Essa era a vida de Ezequiel. Assim era Ezequiel, estava sendo preparado para ser um sacerdote, para ser um sumo sacerdote. Não ia trabalhar para o homem, não ia fazer trabalho braçal, mas ia trabalhar para o próprio Deus vivo, e entrar no Santo dos Santos, enxergar a glória de Deus manifestar naquele lugar. Mas certa feita, por causa do pecado do povo de Israel, e Babilônia invade Israel. Babilônia, ele acaba com o templo do Senhor. Como eu disse, ele mata Buzi, ele mata também a mãe de Ezequiel. São assassinados diante dos olhos de Ezequiel. Então Ezequiel é levado cativo para a Babilônia, é levado como escravo. A Bíblia vai nos relatar aqui que Ezequiel, ele estava na beira do rio Quebar. Oh, glória! E que quer dizer isso, pastor? O castelo do rei ficava lá em cima. Ezequiel, meus irmãos, ele estava na beira do rio Quebar fazendo serviço de jumento. Ezequiel, meu pastor Fabiano, ele tinha uma vida de príncipe e foi parar em Babilônia para fazer serviço de um jumento. Eles colocavam uma espécie de madeira, uma madeira comprida, uma espécie de jugo, e no jugo tinha 2 pontas, nenhuma ponta tinha um balde, em cada ponta de um balde havia água, no outro balde havia barro ou argila, para Ezequiel levar lá em cima, no palácio do rei. Eles colocaram Ezequiel para fazer serviço de burro, fazer serviço de jumento. Oh, glória! E por que, pastor, você está dizendo isso? Porque, meus irmãos, quando nós lemos aqui que
Ezequiel vai nos narrar que ele estava na beira do rio Quebar. Então o Senhor Deus se manifesta para Ezequiel, dizendo: ei, Ezequiel, filho do homem, ô glória. Pastor, não estou entendendo. Ezequiel tinha vida de príncipe, passou a fazer serviço de jumento. Ezequiel ia ser sacerdote, ou um sumo sacerdote da casa de Deus, não ia trabalhar para o homem. E deixa eu te dizer um negócio: é o sonho de toda criança espelhar no pai, é sonho de todo menino se espelhar no pai, querer ser igual ao pai. É o sonho também de uma criança menina se espelhar na mãe, querer ter a profissão da mãe. É um sonho, oh glória. Mas o sonho de Ezequiel foi interrompido pelo Império Babilônico. É claro, como eu disse, pela permissão do Deus vivo. Mas, meus irmãos, estava lá Ezequiel na beira do rio Quebar, fazendo serviço de jumento, e Deus abriu o céu para Ezequiel. Oh glória. Meus irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Havia por volta de 5 a 7 anos que Ezequiel estava na beira do rio, todos os dias trabalhando como jumento, todos os dias escravizado. Oh glória. Deixa eu te dizer um negócio. Quem que não ia a fé acabar morrendo, ou então até a fé se esfriar? Por quê? Porque o pai dele trabalhava para o Deus vivo. A nação de Ezequiel era servos do Deus vivo. Quantas guerras, meus irmãos, Deus travou por Israel. Quantas guerras, meus irmãos, Deus ganhou para Israel. Quantas guerras Israel saiu vitorioso. Quantas guerras, é claro que debaixo das potentes e poderosas mãos do Deus vivo. Quantas guerras Israel saiu ganhando. Mas Babilônia invade Israel. Babilônia leva quem não matou, foi cativo para a Babilônia. Foi trabalhar de escravo, foi fazer serviço de jumento. Às vezes, Ezequiel, meus irmãos, ele tinha todo motivo para a fé dele se abater. Ezequiel tinha todos os motivos para a fé dele se esfriar. Oh glória. Mas a Bíblia vai dizer que Deus manifesta na beira do rio Quebar e rasga os céus para Ezequiel. Ezequiel vai nos narrar que ele olha para o céu e ele viu uma bola de fogo descendo. Pastor, não estou entendendo. Oh glória. Ezequiel, meus irmãos, ele ia ser um sumo sacerdote, ele ia entrar dentro do santo do santo, ele ia ver a glória de Deus manifestar naquele lugar. Oh glória. Mas oh glória, e Ezequiel ele não pôde realizar esse sonho por causa do pecado do povo. Mas deixa eu te dizer um negócio. Sabe o que Deus fez? Já que Ezequiel não pôde entrar no santo dos santos, eu levo o santo dos santos até Ezequiel. Oh glória. Eu estou todo arrepiado. Alagaçuia dererábia. Você não deu glória porque não entendeu. Deus me trouxe aqui para te dizer: avacalharam o sonho de Ezequiel, tentaram acabar com o sonho de Ezequiel. Mas deixa eu te dizer um negócio, Alagacébia, o seu sonho está na mão de Deus. Porque, oh glória, a Bíblia vai dizer, meu irmão, que os sonhos de Deus é maior do que o nosso. A Bíblia vai dizer, meu irmão, o que Deus tem para ti é maior do que você pensa. Oh glória. Anagacébia. Pastor, já passei do 40, pastor, eu não consegui terminar meu estudo. Deus não quer nem saber, meu irmão. Se você não for até no santo dos santos, Deus vai levar o santo dos santos até você. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que o seu sonho não vai terminar. Satanás não vai acabar com o teu sonho, não vai acabar com a tua família. Deus me trouxe aqui para te dizer: tenha fé, meu irmão, porque tu serve ao Deus vivo, meu irmão. Você serve ao Deus com D maiúsculo. Oh glória. Anagacébia. Dá bate palma, glorifica o nome dele. Pastor, não estou entendendo. Deus me trouxe aqui para te dizer, meu irmão, o seu 2026 vai ser melhor do que o 2025. Se prepara, meu irmão. Quem viver verá. Oh glória.
pode levantar o capeta que for, pode levantar o demônio que for, pode levantar. Pastor, o macumbeiro falou que vai levar meu nome na macumba, a bruxa falou que vai levar meu nome, vai fazer bruxaria, vai fazer feitiçaria. O Senhor Deus me trouxe aqui para te dizer, meu irmão, pode levantar contra a sua vida macumbeiro, Zé Pilantra, Zé Pilintra, tranca a rua, sai da rua, fecha a rua, nego velho, nega véia, pode levantar o inferno inteiro. Por quê, pastor? Porque Jesus disse lá no Salmo de número 91, Deus disse, oh glória, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Lá no Novo Testamento Jesus acrescentou, ele disse, essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Ô glória, levanta a mão de profeta para cima, mão de profeta para cima, agarra o ombro do seu irmão, agarra o ombro do seu irmão que está do seu lado, agarra o ombro dele, irmão, pode agarrar, ô glória, começa a sacudir seu irmão aí, ó, sacode ele, acorda seu irmão, acorda seu irmão aí, ó, fala com ele assim, ei, Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a tua história, para sacudir a tua vida, para sacudir a sua fé. Aleluia! Só quem crê dá glória aí. Eu tô sentindo a presença do grandão da Galileia. Deus manda te dizer, o teu sonho não acabou aqui. Deus vai levantar profeta. Ô glória, pastor, eu quero ter meu negócio próprio. Toma posse em nome de Jesus. Pastor, eu quero ser um empresário. Eu quero ser pastor, eu quero ter o meu curso, eu quero ter meu curso superior. Ô glória, eu quero fazer minha faculdade, eu quero ter minha casa própria. Ô glória, se prepara, porque Eleja nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Ô glória, pastor, mas a enfermidade levantou, vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque o Jesus que eu conheço, ele mata câncer, ele mata AIDS, ô glória, ele mata diabetes. Ô glória, o nome dele, deixa eu te falar um negócio, o meu nome não tem poder nenhum, o meu nome não faz nada, mas o nome do meu Jesus, ele está acima de todos os nomes. Ô glória, é no nome dele, meu irmão, o nome dele tem poder, minha irmã, o nome dele é poderoso. Deus me trouxe aqui para te dizer, pode preparar o seu 2026, meu irmão. Ô glória, a lagacébia, a terra vai sacudir, vai tremer, Deus vai abalar por causa de um servo. Deus é capaz de destruir um país inteiro. Imagina um adorador dele, imagina quem adora ele, imagina quem serve o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória, seja cheia. Aleluia. Mais palma que louva o nome de Jesus. Oh glória.